Sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, eu sou Sidney Rosa. Para você que está chegando aí pela primeira vez, eu sou psicanalista, trabalho com base na psicanálise, trabalho também com as constelações familiares, com a hipnose, como um complemento do trabalho da psicanálise, eu entendo que é fundamental. Mas também, se você quiser só a hipnose ou só a constelação familiar, também não tem problema nenhum. Eu faço também, te atendo também. Mas é sempre importante quando a gente faz, por exemplo, uma constelação. Na constelação a gente vai enxergar algo. Na constelação a gente vai ter uma visão, a gente vai ter uma fotografia. A gente vai reconhecer algo que talvez não estivéssemos reconhecendo. E depois a gente precisa lidar com isso, né? Depois a gente precisa sustentar isso. E entendo, né, isso que eu quis dizer, que é fundamental, muitas vezes, o acompanhamento terapêutico, para que a gente possa sustentar isso que a gente viu na constelação. A constelação, ela atua, ela vai fazer efeito, vamos chamar assim, né, como as pessoas costumam dizer, ela vai reproduzir coisas importantes, movimentos importantes, mas muitas vezes, na maior parte, a gente é que precisa sustentar aquilo que a gente viu. A gente tem que dar conta, né, daquilo. E aí o trabalho terapêutico é fundamental. Assim como na hipnose. Eu falo sempre muito disso. Eu não vou trabalhar num primeiro momento com aquela sua fobia, por exemplo. Primeiro a gente vai entender, percorrer o caminho emocional. Tudo que está acontecendo, tudo que você sente, todas as tuas questões, elas têm um caráter emocional. Elas têm uma linha emocional, elas têm uma história emocional. E a gente precisa percorrer, no meu entendimento de psicanalista, a gente precisa percorrer esse caminho, pelo menos um pouco desse caminho, para daí sim fazer a hipnose. Porque senão a gente simplesmente elimina o sintoma, mas não trata a raiz, não trata a questão. E é fundamental tratá-la para que você, de fato, fique completamente livre, curado e não ter um retorno das tuas questões, enfim, que sejam fobias, né? Então, para você que está chegando aí a primeira vez, essa é a base do trabalho. Eu sou espiritualista, então eu trabalho também com o reiki tradicional japonês, com o reiki xamânico, trabalho com as energizações xamânicas, né, isso olhando mais para o lado espiritual. E também sempre lembrando que para mim é fundamental que a gente esteja com essas duas áreas da nossa vida em equilíbrio, espiritual, energética, psíquica e emocional. Essas duas áreas precisam estar em equilíbrio. E muitas vezes essa é a questão. É muito mais energética, é muito mais espiritual do que emocional e psíquica. Às vezes é mais psíquica e emocional do que energética e espiritual, mas é importante que a gente olhe para as duas coisas, né? Para que a gente olhe para esses dois lados, para que a gente consiga equilibrar, para que a gente consiga harmonizar esses dois lados. Então eu trabalho com esse direcionamento do trabalho de psicanálise, de psicanalista, mais a parte energética. Então, se você quiser, você que está chegando aí, né, não conhece ainda, está ouvindo pela primeira vez, existe uma razão para você estar ouvindo o programa aí pela primeira vez, e é interessante, né, isso, porque eu já estou aqui há algum tempo, a rádio já existe há mais de 30 anos, mas tem sempre novos ouvintes. Tem sempre alguém que manda uma mensagem dizendo, nossa, não conhecia, passei aqui, parei para ouvir, me chamou a atenção. Então sempre tem novos ouvintes. Seja nesse horário, às vezes já são ouvintes durante o dia, no horário normal, vamos chamar assim,
mas nunca ouviram na madrugada e de repente se pegam aí ouvindo na madrugada. E de novo, existe uma razão, existe não é coincidência, não é acaso, existe uma sincronicidade para que de repente aquilo que eu vá conversar aqui com você hoje te traga clareza, te mostre algo que você não esteja vendo, percebendo, né? Se você quiser aprofundar, você entra em contato e me procura, eu te atendo no meu espaço, que é em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, facinho acesso. Você saindo do metrô, em 3 minutinhos você está no meu espaço. E para você que está ouvindo aí pela primeira vez, você pode assistir esse programa, ele está sendo gravado, daqui a pouquinho ele vai estar lá no meu canal, no YouTube, e você pode também assistir todos os outros que eu já gravei aqui, que eu já fiz aqui na Mundial e gravei, estão todos lá, todos por tema. Você olha o tema que te chame a atenção e assiste e ouve no momento que você quiser. Terapeuta Sidney Rosa, esse é o canal no YouTube, né? Procura lá no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa, e você vai acessar o meu canal e vai poder assistir esses programas todos que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, tá bom? Para você que está aí, né, no horário original, 2 da manhã, muito bom dia para você, gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua audiência, é sempre muito bom saber que você está aí ouvindo e que de alguma maneira aquilo que a gente conversa aqui, aquilo que eu trago aqui de tema, tem te ajudado. De alguma maneira está te ajudando, tem te ajudado. Essa é a proposta, né? A minha proposta é essa. Eu fiz um dos programas que eu fiz aqui, eu falei sobre isso. Não me preocupa essa questão de seguidores, eu não sigo ninguém, não quero que ninguém me siga, não faço questão que ninguém me siga. Eu quero que isso que eu passo, isso que eu falo, sirva para você. Se ajudar você, para mim é o que importa. Para mim é o que importa. E eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que sempre, pelo menos alguém, uma pessoa é tocada e encontra caminho, e encontra luz naquilo que de repente ela ouve. E isso para mim basta, isso para mim é suficiente, né? Eu não tenho nenhuma razão para ficar disputando ou contando, enfim, likes e tudo mais. Isso para mim pouco importa de fato. O que importa é o que eu recebo de retorno de uma pessoa, de 2 pessoas, dizendo, olha, fez todo sentido e eu consegui dar um rumo, eu consegui mudar a minha vida, eu consegui perceber o que eu não tinha percebido. Essa é a minha proposta de vida, essa é a minha proposta. O que vem junto com isso, o que vem atrás disso, o que acompanha isso, é natural, faz parte e é assim que a vida flui, né? Essa é a ideia principal. Então, se você está me ouvindo, é porque de alguma maneira é importante para você e tem te feito bem. Isso para mim é o suficiente, né? Então, mas você pode olhar sobre isso que eu falo, né? Eu coloco no Face, eu coloco no Instagram, então você pode também acompanhar, né? No Face é Sidney Rosa e também a página do Florescer Violeta. E no Instagram também, Sidney Rosa Terapeuta e Florescer Violeta. E o canal no YouTube. Então, se você, daqui a pouquinho eu vou te dar o meu telefone, se você não estiver podendo anotar aí, não se preocupe, só grave o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. E em alguma rede social aí, você vai me encontrar, vai mandar a sua mensagem, vai ver lá meu telefone, está sempre exposto e você pode fazer esse contato comigo, tá bom? E eu quero trazer hoje um tema que já falei para você que me ouve, você já
Não é repetitivo, mas você já deve ter me ouvido falar. Para você que nunca ouviu, nunca acompanhou, é a questão das aprovações. A nossa busca por aprovações, né? A gente busca muito ser aprovado. É uma condição natural, comum, de nós, seres humanos. O que a gente pode e deve fazer é entender que a gente pode e deve deixar de buscar essas aprovações, porque elas não virão, né? Essas aprovações não virão, né? Não adianta a gente tentar, porque não vai vir. A gente não vai conseguir ser aprovado. Por quê? Essas pessoas que a gente busca a aprovação, primeiro, não sabem aprovar. Segundo, não têm a menor ideia de que nós estamos buscando essa aprovação. Então, elas não estão nem um pouco preocupadas, né? Se a gente está em busca de algo. Elas não sabem disso, não tem como elas saberem. E mesmo que a gente diga para elas, muito provavelmente elas vão dizer, não, mas eu te aprovo sim, e no dia a dia ela toma ações, ela tem ações que dizem exatamente ao contrário, né, da não aprovação. E isso, enquanto nós não entendemos, enquanto a gente não entende isso, a gente se frustra demais. A gente vai para a frustração. A gente vai para a frustração. Tem um outro programa meu lá no canal também, que você pode olhar, que é sequência emocional. Você pode olhar também no programa que eu falei sobre autossabotagem. Né? A autossabotagem vem por conta dessa sequência emocional, que ela começa lá com uma expectativa. Qual é a minha expectativa? Ser aprovado. E qual é a minha frustração? Não ser aprovado. Então eu faço as coisas na busca dessa aprovação, essa aprovação não vem e, obviamente, eu vou para a frustração. Né? Eu tenho a expectativa, crio, faço o que eu acho que eu deveria ter feito e essa aprovação não vem, automaticamente eu vou para a frustração. E da frustração vai gerar um monte de coisas chegando lá na procrastinação, na autossabotagem, nas culpas. Isso você olha lá no meu canal, veja lá, esse programa é bem interessante. Mas é isso, essa busca dessa aprovação, ela tem ela nasce na nossa fase infantil, 80% nasce na fase infantil, naquela fase em que a informação entra no meu inconsciente. Enquanto eu sou criança, essa informação entra no meu inconsciente. Como criança, eu não sei filtrar. Eu acredito em tudo aquilo que é dito. Eu acredito em tudo aquilo que eu vejo. Eu acredito nas minhas fantasias. A criança fantasia, naturalmente, não é? E a criança não tem filtro, ela não sabe filtrar. Ela simplesmente absorve aquilo que é dito, falado, aquilo que é feito, aquela atitude, aquela agressão, aquela agressividade. Isso tudo marca a criança. Isso tudo marca esse inconsciente dessa criança. E fica ali gravado. Fica gravado no inconsciente. Na fase adulta, poderão essas lembranças começarem a atuar na vida desse adulto. O nosso cérebro vai fazer um looping. Toda vez que nós vivenciarmos algo parecido, o nosso cérebro faz um looping e nos remete, em fração de segundos, naquele momento na infância. E aí quem age aqui, em mim, adulto, seja com 15, 25, 50, 70 anos, aquela criança que foi ferida, aquela criança que está machucada, né? Então, esse movimento, ele nasce lá na fase infantil. Essa busca de aprovação, ela vem desde a fase infantil. E na fase adulta,
eu vou continuar tentando buscar a aprovação. E qual é uma das formas de você perceber o quanto você está buscando de aprovação? É o quanto você está repetindo aquilo que o seu pai fazia, aquilo que a sua mãe fazia. Perceba o quanto você pode estar repetindo essa história. Ah, mas é porque eu puxei meu pai. Ah, é porque eu puxei minha mãe. Não, você não puxou nada. Você não puxou nada. Você simplesmente tem esse vínculo mental. Isso é um vínculo mental que nós trazemos, né? Esse, entre aspas, puxar alguém é um vínculo mental. É aquilo que eu aprendi. É aquilo que eu vivenciei com essas pessoas. E eu posso e devo desvincular, se não está saudável, obviamente. A gente também se vincula com as coisas boas, com as coisas positivas dos adultos, dos pais, nessa fase infantil. Óbvio que sim. Mas aquilo que eu já entendi, aquilo que eu já percebi que é negativo, que não é saudável, por que eu vou continuar? Só porque eu puxei meu pai? Não. Nós temos a obrigação de desvincular, de nos desvincularmos disso. Então, se você que está me ouvindo aí, já está aí fazendo as suas reflexões, né? Se você já está aí fazendo as suas reflexões, perceba que você está repetindo o que o seu pai, o que a sua mãe fazia, porque você está fazendo, você está buscando a aprovação dele. Você quer fazer igual a ele, porque fazendo igual a ele, você fica igual a ele ou a ela, e aí você ilusoriamente imagina, inconscientemente imagina, que você vai ganhar a aprovação, que você vai conseguir essa aprovação dele. Por isso que você repete, por isso que você faz igual. Porque é uma busca de aprovação. Não está puxando nada, não está puxando ninguém, não. Você está simplesmente buscando essa aprovação. É isso que a gente faz quando a gente está repetindo, né? É o que na psicanálise nós chamamos de identificação projetiva, né? A gente projeta essa vivência, a gente se identifica e projeta isso. Então a gente vai ficar fazendo exatamente o caminho que minha mãe fez, exatamente o caminho que meu pai fez, para que eu possa, e às vezes um avô, uma avó, um irmão mais velho, um tio, aqueles adultos que participaram da minha infância, que tiveram importância na minha infância, né? Que eram para mim, criança, figuras importantes, né? Eram figuras de super-heróis, de super-heroínas, de santa, né? A criança olha para o pai como super-herói e olha para a mãe como uma santa. Essa é a imagem que a criança tem. Quando isso começa a ser desconstruído, dependendo de como é feita essa desconstrução, essa criança vai adquirindo traumas. Ela vai adquirindo traumas que na fase adulta isso vai se revelar. Isso vai se revelar. Então, se você, me ouvindo agora, já está percebendo o quanto você está fazendo igual ao seu pai ou à sua mãe, é porque você está buscando, você está identificando projetivamente e você está buscando a aprovação deles. E lembre, essa aprovação não virá. Essa aprovação não virá. Talvez ela venha de alguma maneira, mas que não vai te satisfazer. Porque a gente sempre vai precisar mais. A gente sempre vai querer mais. Até o momento em que nós percebemos isso. Por que eu estou te falando isso? Qual é o trabalho terapêutico a ser feito? A percepção disso. A percepção de quanto eu estou repetindo o padrão.
porque eu estou buscando essa aprovação. Então, se eu já identifiquei isso, se eu já percebi isso, opa, parou, né? Eu já começo a fazer aqui uma elaboração disso, eu já começo a fazer uma ressignificação disso e começo a fazer diferente. Eu já começo a me movimentar para fazer diferente, para não continuar seguindo esse mesmo padrão. Em geral, esse movimento dessa busca de aprovação, repetindo aquilo que meu pai, minha mãe vivenciou e eu estou fazendo a mesma coisa, normalmente não é saudável. Normalmente não é. Como eu disse há pouco, existem aquilo que é positivo, existem aquelas coisas que são positivas? Sim, claro que sim. Mas, em geral, o processo nos leva para aquilo que é negativo, para aquilo que não é saudável. Então, se eu estou vivenciando na minha vida de relacionamentos inconstâncias, se eu estou vivenciando na minha vida financeira grandes perdas e não consigo que flua o dinheiro de uma maneira natural, na minha questão de saúde, principalmente, né, pega muito a questão de saúde, repetir, eu tenho diabetes porque meu pai tem, porque meu avô tinha. Não, você está repetindo o padrão mental deles. Você pode eliminar a sua diabetes à medida em que você muda esse padrão mental, que você desvincula desse padrão mental. Então é algo que atua na nossa vida em todas as áreas, em todas as áreas. É fundamental que você, percebendo, você comece a fazer desvínculos. Você comece a fazer diferente. Comece a ter atitudes diferentes daquilo. Comece a perceber que você pode fazer diferente. E fazer diferente não vai fazer com que você rompa com esses pais, né? Até porque se você está buscando essa aprovação nesse nível, é porque não tem, né? Não tem uma relação boa. Então, já até não está rompido, mas a relação é ruim. A relação não é saudável. Então, você pode e deve fazer esse movimento e sair dessa necessidade, dessa busca de aprovação e de repetir o padrão. Porque você pode estar agora aí percebendo as suas repetições e você vai continuar fazendo isso se você não tomar uma ação. Se você não tomar uma ação, você vai continuar repetindo esse mesmo padrão. Por isso, a ajuda terapêutica é fundamental. Se você quiser a minha ajuda, eu fico à sua disposição. Entre em contato, de alguma maneira me encontre aí no YouTube, me encontre no Facebook, no Instagram, ou então me liga no celular. 11, DDD é 11, né, eu estou em São Paulo, em frente ao metrô do Curuvi, na zona norte de São Paulo. DDD 11 9 8670 6310. 9 8670 6310. Esse é o meu celular. Grava uma mensagem, manda um áudio, escreve uma mensagem, usa o WhatsApp, é muito mais fácil a comunicação pelo WhatsApp, me mande aí a mensagem. Se você não pôde anotar o número, não se preocupe, me encontre aí em alguma rede social, Facebook, Instagram, no meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa. E você vai conseguir fazer o seu contato comigo. 11 9 8670 6310. 11 9 8670 6310. Me liga, entra em contato, de alguma maneira você vai me encontrar aí, não tenho dúvida. Se não, no domingo que vem, às 2h, eu estou aqui novamente, na Vibe Mundial, te esperando. Até lá.